Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje resolveremos uma questão de Física do Enem 2015 que envolve momento e equilíbrio de rotação. Vamos para a leitura então do enunciado. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a mediação da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais e, em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Então aqui nós temos essa situação em que temos uma barra e a massa da barra é desconhecida, é isso que a gente inclusive quer descobrir, quem é a massa da barra. Mas a gente sabe que nessa posição aqui ela está em equilíbrio com o saco de arroz de 5 kg que está posicionado nesse ponto da barra. Ótimo! O que a gente tem que fazer? A gente tem que partir dessa informação. O sistema está em equilíbrio, ou seja, ele não está rotacionando, ele não está em rotação, está equilibrado. Para estar em equilíbrio, isso significa que o momento resultante sobre a barra é nulo. Essa é a condição de estar em equilíbrio de rotação. Para estar em equilíbrio de rotação é preciso que o momento resultante seja nulo. E aí a gente tem que perceber quais são os momentos atuantes sobre essa barra. A gente tem, obviamente, que a força-peso do arroz gera um momento, porque ela tende a fazer a barra girar no sentido anti-horário. Então o peso da barra gera um momento anti-horário. Mas além do peso do arroz, a gente também tem o peso da própria barra, E o peso da barra está apontando para onde? Onde que ele está localizado? Como isso aqui é uma barra e ele não me falou que ela tem diferença, uma barra homogênea, uma barra simétrica, a gente considera que o peso da barra atua no centro geométrico da barra, que é o seu centro de massa, ou centro de gravidade. Então o centro de massa da barra é o centro geométrico, e é daqui que atua-se o peso da barra. Esse peso da barra, essa força-peso, tende a fazer a barra girar no sentido horário. Então esse momento aqui do peso da barra é no sentido horário. A gente vê que os momentos gerados pelo peso do arroz e peso da barra são contrários. E o momento resultante aqui, nesse sistema, é a soma desses dois momentos, que é o momento da barra mais o momento gerado pelo arroz. Como isso aqui está em equilíbrio, o resultante dessa soma tem que ser zero, porque essa barra, esse sistema está em equilíbrio. Lembrando que se esses momentos são contrários, um anti-horário e um sentido horário, um deles tem que ser negativo. Então a gente pode considerar, o momento da barra negativo, porque é no sentido contrário de um positivo. E aí, passando isso aqui para o lado de cá, a gente vai chegar na conclusão que, para estar em equilíbrio, o momento resultante é zero. Isso implica que o momento gerado pelo saco de arroz tem que ser igual ao momento gerado pela barra. E aí a gente faz essas contas. Lembrando que momento de uma força é força vezes D, sendo D a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Aqui a gente vai ter que considerar, pelas medições da barra, a gente pode considerar, por exemplo, que cada medição dessa aqui mede x, já que tem a mesma medida. Cada uma dessas medições vai ter uma distância x, não sei quanto é, ele não me falou o comprimento da barra. Mas com base nisso aqui, eu descubro que a distância entre a aplicação do peso do arroz e o eixo de rotação, que é esse aqui, é de 3x. Enquanto que a distância entre a aplicação do peso da barra e o eixo de rotação é x. Então, essas distâncias vão ser 3x e x, e a gente consegue substituir isso então naquela expressão ali. Quem que é o momentum do arroz?
é a força, peso do arroz, P de A, vezes a distância do arroz. Força vezes distância. Quem que é o momento da barra? É o peso da barra vezes a distância dessa aplicação do peso da barra ao eixo de rotação. E agora a gente substitui. Quem que é o peso do arroz? Lembre-se que peso é igual a mg. A massa do arroz é 5, a gravidade é constante, vale G. Então o peso do arroz é 5G. A distância de aplicação do peso do arroz até o eixo de rotação é 3x. E isso é igual ao peso da barra. Quem é o peso da barra? É a massa da barra vezes a gravidade. P igual a mg. Então aqui a gente tem massa da barra vezes gravidade, vezes a distância entre a aplicação do peso da barra e o eixo de rotação, que é x. Feito isso, a gente tem g multiplicando dos dois lados. Se eu dividir por g dos dois lados, eu não altero a minha igualdade e eu cancelo os dois g's. Ou passo um g dividindo, que você vai ver que vai cancelar. Eu tenho x multiplicando dos dois lados, cancela também. 3 vezes 5 é 15 e 15 é igual a mb, massa da barra. Como eu fiz conta com a massa em quilos, essa barra aqui pesa 15 quilos, que é o que está constando aí na alternativa letra E. A massa da barra é 15 quilos. Então essa é uma questão muito interessante de momento, né, no caso de equilíbrio de rotação dessa barra, em que a gente tem que conhecer essas condições de equilíbrio de rotação para resolvê-la, do Enem 2015. E é assim que se faz essa questão.